Olá, então continuando aqui com a última parte da aula de processos estocásticos, né? A gente vai começar a falar agora sobre uma quantidade super importante no nosso curso, né? Que é a função densidade espectral de potência, tá? Então, para isso, a gente vai fazer uma definição de espectro do meu processo estocástico, né? Do meu sinal aleatório aqui. Então, imagina que eu tenho uma amostra truncada num tempo t de um processo aleatório x de t. Então, aquele janelamento clássico que a gente já viu até agora, né? E dessa maneira a gente pode considerar isso como uma função transiente, tá? Com representação por integral de Fourier, dessa maneira aqui. Como a energia desse sinal tende ao infinito na medida em que o meu t, o meu tempo de aquisição aumenta, né, para t muito grande, lembra que diferente lá do que a gente estava fazendo com janelamento, né, eu não supunha um t muito grande, né, mas aqui como a gente vai tentar fazer médias ao longo do tempo, é natural a gente tentar supor que eu posso ter tempos arbitrariamente grandes, né. Dessa maneira, a energia do sinal total, né, a energia total do sinal tende ao infinito, né? Então é mais razoável trabalhar com a potência média do sinal, né? Ou seja, essa quantidade aqui, do jeito que a gente já viu até então, né? E aí, se a gente usar o teorema de Parseval, eu vou ver que a potência, o que eu dizia o teorema Parseval, né? Ele relaciona a potência no tempo ou a energia no tempo com a potência na frequência, né? Com o espectro desse sinal aí. Então, basicamente, esse potência no tempo aqui, de menos infinito a infinito, como eu trunquei o meu sinal nesse intervalo de tempo, né? Eu posso responder dessa maneira aqui, é igual a potência do sinal em termos de frequência, do meu sinal truncado em termos de frequência, né? Que dessa maneira, essa quantidade aqui dentro dessa integral, a gente chama ela de densidade espectral de potência amostral. Então é uma densidade espectral, né? Porque eu estou falando de frequência, né? E é uma densidade porque olha a densidade dela por tempo, né? E ela é amostral porque ela está relacionada com uma amostra do meu processo estocástico, tá? Repara que a potência do sinal no segmento de comprimento T, né, que é essa quantidade aqui, pelo teorema de Parseval, ela é basicamente a área debaixo dessa curva aqui, dessa PSD amostral. Densidade aqui é a densidade espectral de potência, né? Power Spectral Density para PSD aqui amostral. Na medida em que o tempo tende ao infinito, né? Esse limite aqui, aplicando na minha potência, né? É equivalente a fazer esse limite aqui espectral também. E é possível mostrar que essa quantidade aqui, tá, ela não converge na medida em que o tempo tende ao infinito, tá? Então eu posso aumentar o meu tempo para o infinito, que essa quantidade aqui ela não vai convergir, ela sempre vai ter alguma aleatoriedade, né? Por isso que a gente chama essa PSD, inclusive, de PSD amostral, né? Esse é um dos principais motivos também. De fato, essa estimativa não melhora se a gente utilizar cada vez mais dados, né? Então a gente dá para mostrar que o desvio padrão desse sigma, desse S chapéu aí, da densidade amostral, né? Ele é da mesma ordem de grandeza que o próprio densidade amostral, que a própria PSD amostral, que é a própria PSD verdadeira aqui, na verdade, né? Então, isso aqui raramente, isso aqui não converge, né? O que significa que o meu sinal não é ergódico, né? Então, se eu não tenho uma média no tempo, ela não vai ser igual à minha média de conjunto, tá? Então, a única maneira aqui de eu realmente melhorar estatisticamente esse estimador, né, de densidade espectral de potência é através de média de conjuntos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Se a gente tem um sinal de média zero, né? Então, essa média de conjunto aqui, dada aqui por essa símbolo aqui de esperança, né? Esperança matemática aí. Então, se eu tiver esse sinal de média zero, uma propriedade interessante também é que a variância do meu sinal é a área debaixo da densidade dessa curva aqui de densidade espectral de potência. Então, se eu tenho essa densidade espectral de potência, eu já consigo
eu já consigo definir aqui essa variância aqui do meu sinal, né? Então, quanto maior a área embaixo dessa curva de densidade espectral de potência, maior a variância total do meu sinal. Tá? Então, quanto mais potência espalhada pelo sinal em termos de frequência, maior a variância do meu sinal. Né? Maior ele se espalha em torno desse valor médio, de média zero aí, o que faz sentido, né? É relativamente intuitivo aí. Então, a gente define aqui a função densidade espectral de potência, PSD, do processo, através dessa expressão aqui, né, que tem tanto a minha média de conjunto para um sinal arbitrariamente largo. Então, eu faço a média de conjunto do xt, do x aqui truncado ao quadrado, truncado num tempo t, tal que esse tempo t ele é arbitrariamente largo, arbitrariamente grande, né? Essa relação aqui, ela estabelece que a potência média do sinal, ou seja, a variância dela, né, pode ser decomposta no domínio da frequência através dessa função SXX aí, densidade espectral de potência, tá? A gente não vai mostrar aqui, eu não vou mostrar aqui, acho que não tem necessidade, mas existe uma relação direta da função de autocorrelação com a função de densidade espectral de potência, né? Essa relação aí é chamada de teorema de Wiener-Kirchen. Então, a PSD faz par de transformada de Fourier com a função de autocorrelação. Beleza? Algumas propriedades aí é que essa função SXX ela é par na frequência, e aí, nesse caso, ela é chamada de two-sided PSD, né? É uma PSD com dois lados, digamos assim, dois lados iguais, né? Ou seja, tem uma certa redundância aí. Então, é comum a gente definir também uma função que chama one-sided PSD, que é eu jogo todo o espectro do lado negativo para o lado positivo e somo os dois. Então, como eles são iguais, né, eu só multiplico por 2 e falo que qualquer coisa pelo sinal negativo aqui é zero. Cuidado com a frequência zero, né, que ela, enfim, não somo nada com ela aqui. Tá? E aí, um exemplo aí de PSD, né, é a PSD do ruído branco. Então, lembra lá, a gente definiu o ruído branco através desse delta de Dirac aqui, né? E aí, aplicando na definição lá do teorema de Wiener-Kirchen, eles fazem par de transformada de Fourier, né? Então, faz a transformada de Fourier esse cara, a gente já sabe como é que faz. Eu sei que vai dar constante 1 vezes esse valor k aqui. E aí, o que ele está dizendo para mim? Que a densidade espectral de potência do ruído branco ele é constante ao longo da frequência, tá? O que faz sentido com aquela definição que a gente teve sobre o ruído branco a partir do sinal telegráfico, né? Então eu tenho infinitos cruzamentos de zero num intervalo de tempo arbitrariamente pequeno, né? Então eu tenho energia, eu tenho potência nesse sinal para frequências arbitrariamente altas. É basicamente isso, porque eu sempre vou ter uma frequência de cruzamento de zero para um intervalo de tempo arbitrariamente pequeno, né? Então repara que isso aqui é fisicamente não realizável, né? Porque eu preciso de uma potência basicamente infinita para conseguir gerar um ruído branco desse tipo aqui, tá? E aí a gente pode pensar também na autocorrelação daquele processo telegráfico, né? Ele também vai ter uma função de densidade espectral de potência, aplicando na definição aqui, eu vou ter essa relação entre os dois, né? Então vou ter essa cara aqui da PSD, né, da função de densidade espectral de potência, e repara que a potência ela tende a diminuir na medida em que eu aumento a minha frequência. Então é uma característica de processos físicos isso, né. Um outro exemplo interessante aqui é a PSD da função de autocorrelação de um sinal harmônico, né. A gente já viu esse resultado aqui. Agora a gente aplica na definição, ele faz par de transformada, então eu tenho uma PSD com dois deltas de Dirac, mais ou menos F0 ali no harmônico, né? Então repara que como a gente colocou isso em termos de par de transformada de Fourier, muitos dos resultados e propriedades que a gente viu lá em transformada de Fourier, a gente vai reaplicar e reutilizar aqui, tá?
Um outro exemplo bastante útil para a gente é o que a gente definiu lá como um ruído branco limitado em banda, né? Esse sim, ele é fisicamente realizável, tipicamente é o que acontece, né? E a gente pode definir ele a partir daquele conceito lá de ruído branco, né? Só que eu limito aquela constante para uma banda B, um intervalo de frequência aqui entre mais ou menos B, tá? Então ele é um valor constante nesse intervalo e zero caso contrário, né? Se eu defino ruído limitado em branco, branco limitado em banda dessa maneira, né? A função de autocorrelação correspondente vira uma função do tipo sinc. Né? Lembra que um sinal desse tipo aqui faz parte transformada com uma função do tipo sinc. A gente já viu isso várias vezes também. Tá? Então, repara que esse tipo de formato aqui de função de autocorrelação, ele está muito relacionado com ruídos brancos limitado em banda. Tá? Então, a gente vai ver bastante isso daí. Agora a gente consegue generalizar esse resultado do teorema lá do Wiener-Khinchin, né, para dois sinais distintos. Então a gente estava falando de autocorrelação e densidade espectral de potência, né? Então eu vou definir agora uma quantidade que chama SXY, né, que faz par de transformada de Fourier com a correlação cruzada. Então a gente tem uma densidade espectral de potência cruzada, ou CPSD, ou CrossPSD, tá? A gente pode definir ela, colocar ela a partir da definição, né? Então eu tenho a média de conjunto desse produto aqui, né? De transformadas de Fourier. Cuidado aqui com o conjugado, né? Na medida em que o meu tempo aqui tende para o infinito, tá? Nota que essa PSD aqui, ela tem uma diferença fundamental, a PSD cruzada, né? A CPSD tem uma diferença fundamental com a auto-PST, porque ela é complexa. Ou seja, ela carrega informações de amplitude e de fase também, tá? Então ela pode ser interpretada como o equivalente da função de correlação cruzada no domínio da frequência. Só que aí eu vou relacionar amplitudes, frequências por frequência e diferença de fase, frequência por frequência também, tá? Então, uma interpretação que a gente pode colocar, né, dessa densidade espectral cruzada é que o módulo dessa função mostra quais componentes de frequência de um sinal são associados em maior ou menor medida às frequências de um outro sinal, tá? Ou seja, é a medida da associação da amplitude de x e y, dos sinais x e y, na frequência f, tá? A fase dessa função aí, né, do SXY, mostra se os componentes em frequências de um sinal têm um atraso ou um avanço com relação à mesma frequência do outro sinal. Ou seja, é a medida de diferença de fase entre os sinais x e y na frequência específica f ali, tá? E aí algumas propriedades importantes é a densidade espectral cruzada de x e y é o conjugado da densidade espectral cruzada de y com x, tá? Então essa propriedade aqui é bastante importante e ela é uma consequência dessa propriedade aqui, tudo bem? Porque a gente vai ter lá na exponencial uma mudança do sinal de tal, né? Isso é equivalente a fazer um conjugado. Essa aqui é uma definição lá do one-sided, two-sided também. E essa propriedade aqui também é interessante, né? Que a variância, ou o módulo ao quadrado do SXY é sempre menor ou igual do que o SXX vezes o SXY, tá? Isso está associado com aquelas propriedades também de função de autocorrelação do meu sinal. Tá? Então, um exemplo aqui interessante é continuando naquele exemplo do carrinho, né? Então, tem um veículo com uma velocidade v constante, né? E aí eu tenho um sinal x e um sinal y em cada uma das rodinhas aqui. E aí eu tenho um atraso puro. Um problema de atraso puro, como a gente já viu em alguns exemplos aqui de diferentes maneiras, né? Então a gente viu lá que um resultado que a gente viu que a correlação cruzada entre x e y é a autocorrelação de x defasada desse atraso delta, tá?
Se eu colocar esse resultado aqui em termos de função densidade espectral de potência, né, eu vou ver que a PSD cruzada dos dois sinais, coloco aqui na definição, e vou chegar nesse resultado aqui, tá? Que diz o quê? Que a PSD cruzada é a auto-PSD do meu sinal vezes um termo de atraso de fase, que é esse exponencial aqui, tá? E interessante é que ele é um atraso de fase linear na frequência, né? Olha aqui o argumento dessa expoente, né? Ele é uma função linear em f, tá? Então, a inclinação aqui dessa reta depende do tempo de atraso, né? Então, é um problema clássico de atraso puro aí. Eu posso reescrever essa relação aqui como uma relação de entrada e saída, né? Onde a densidade espectral cruzada do sinal x e y é uma função h vezes a entrada xx, representada pela densidade espectral potência de xx, né? Esse h aí é a nossa definição de função resposta em frequência, tá? A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, mas é interessante que, para esse caso específico, a função resposta em frequência é simplesmente um atraso puro. Então, tudo que eu botar de entrada em x ali vai receber um atraso puro quando a gente medir isso em y. Então, um resumo aqui, né, fechando a aula, a gente falou sobre processos estacionários. Então, foi uma aula relativamente longa, porque teve vários conceitos importantes aqui, né? Tanto por serem novos, como por serem diferentes, a gente não está muito acostumado a trabalhar com processos estocásticos e conceitos de probabilidade, né? Mas o mais importante aí é que para processos estacionários a gente tem momentos estatísticos que não mudam com o tempo e médias de conjunto e tempo são equivalentes em processos ergódicos, né? Lembrando que a gente sempre prefere trabalhar, é sempre preferível trabalhar com os momentos estatísticos do processo estocástico ali, né? Do que com o processo estocástico em si, né? Então, por isso que não faz muito sentido eu falar assim, vou olhar um espectro. Eu poderia, em princípio, olhar um espectro do meu sinal aleatório fazendo uma transformada de Fourier desse sinal aleatório, por exemplo. Mas, quando eu faço isso, a transformada de Fourier em si, ela também passa a ser uma variável aleatória, um processo estocástico, também vai ser aleatória, né? E aí, tipicamente, eu trabalho com os momentos estatísticos, como média, desvio padrão, autocorrelação e densidade espectral de potência. Então, esses todos são momentos estatísticos determinísticos, né? E, dependendo dessas propriedades aqui de estacionariedade, também atende essas questões de ergodicidade ou não. Funções de covariância e correlação são momentos de segunda ordem, né? E fazem par de transformada de Fourier com a densidade espectral de potência, tá? Função de densidade espectral cruzada, o importante aqui, né, é que ela tem essas propriedades, essas características que a gente falou até agora, mas além disso ela carrega, além das informações de amplitude, também informação de fase entre dois sinais. E na próxima aula a gente vai ver como é que a gente consegue utilizar essas relações de amplitude e fase para fazer um estimador de FRF ou um estimador de sistema linear, tá bom?